paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à Igreja Batista Atos. Nós vamos dar início ao nosso culto nesse momento. Convidar os irmãos a se colocarem de pé. Esse é o primeiro domingo de janeiro, o primeiro domingo de 2025. Nós estamos aqui para oferecer ao Senhor as nossas primícias. Primeira semana, primeiro dia da semana. Nós já oferecemos ao Senhor, nós encerramos o ano, domingo passado, quarta, nós oferecemos ao Senhor o primeiro dia do ano e hoje nós estamos aqui oferecendo o primeiro de 52. Com a ajuda do Senhor nós vamos chegar no final dele de novo, né, Roberto? Amém. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor sobre o nosso culto e eu convido os irmãos a preparar o coração de vocês para nós adorarmos ao Senhor junto, entregar a Ele o nosso louvor, a nossa devoção, que as nossas mentes possam estar focadas nesse momento. Nós estamos diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Jesus, porque é rica, Senhor, essa oportunidade, Pai. Pai, o amanhã não nos pertence, mas o hoje o Senhor nos presenteou. Hoje nós temos para adorar o Teu santo nome. Receba o nosso melhor. Pai, nós queremos Te oferecer o primeiro dia dessa semana, como as nossas primícias, como o nosso sacrifício de adoração. Pai, nós como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, nós nos alegramos aqui juntos na Tua presença. Pai, que cada aspecto, que cada detalhe, que cada, Pai, parte desse culto possa glorificar o Teu nome hoje, Jesus. Pai, que o Senhor possa receber os nossos louvores. Pai, que cada palavra que sai das nossas bocas ao cantar essas canções, Jesus, possam ser uma expressão de amor ao Senhor que sai do mais profundo do nosso coração. E não somente meras palavras, com uma melodia bonita, mas um ato de adoração. Nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor. Vem, Espírito Santo, fala a cada um de nós, usa-nos, ó Pai. Essa é a Tua casa, essa é a Tua igreja. O Senhor reina, o Senhor está no centro de tudo que nós fazemos. Nós Te amamos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Você que pode ficar de pé, vamos ficar de pé na presença do Senhor. Vamos tirar esse tempo para nós adorarmos o nosso Deus, preparar o nosso coração para o momento da palavra. Tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar ao meu e ao seu coração. E nessa noite de Santa Ceia, a noite que nós lembramos a morte e ressurreição do nosso Senhor, pode ter certeza eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite, mais do que o sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, por isso nós estamos aqui, também fala da nossa responsabilidade, fala de como nós respondemos a isso, como nós agimos diante daquilo que o Senhor fez por nós. E essa canção, Vinho Novo, ela fala dessa renovação diária que nós temos que ter, da transformação pelo Espírito Santo de Deus, que faz nas nossas vidas diariamente. Nós estamos de glória em glória, até chegar à eternidade e estarmos com o nosso Senhor, amém? Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará.
pois tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Novo, a novas forças, a esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Vinho novo, a novas forças, a esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, pois tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nós temos que viver, nós queremos viver isso, ó Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor. Que o teu vinho novo, Senhor, venha se derramar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como a
posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que Nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar que nós somos livres no Senhor Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar esse refrão juntos. O que nos lava dos pecados, O que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. o Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos comprados por preço, irmãos. É um preço que nós não podemos equiparar a qualquer outro preço, porque foi o preço de sangue de Jesus, do nosso Senhor. Irmãos, podem se sentar por um minuto. Hoje é culto de Santa Ceia. O grupo de louvor pode ficar aqui na frente. Nós vamos, só ter um breve devocional. Vou chamar a Mariana para me auxiliar aqui, para servir os elementos da ceia ao grupo de louvor. Nós estamos encorajando as nossas crianças, irmãos, a tomarem gosto, pela obra do Senhor e deixá-las saberem que elas são bem-vindas, E quando nós entendemos, a obra de Deus, nós sabemos que é um ato de servir. E nós estamos aí gratos com a ajuda deles, sabendo que eles a igreja de hoje, a igreja de amanhã, eles são a igreja hoje. Deus abençoe os nossos filhos, as crianças dessa igreja. Irmãos, a ceia do Senhor é algo bíblico, A igreja participa da ceia como um ato simbólico da nossa comunhão com Jesus Cristo. Na ceia nós anunciamos que Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, e nós temos comunhão com Deus, como nós acabamos de cantar, porque Cristo pagou um preço pelos nossos pecados. Obrigado, Mariana. Então, irmãos, é dessa maneira que nós entendemos a ceia do Senhor. Para ter comunhão com Deus, essa comunhão que nós celebramos quando nós participamos
participamos desses elementos, né, nós gostamos de dizer que a ceia não é da Igreja Batista, né, a ceia não é da Igreja Atos, mas a ceia ela é do Senhor. Ou seja, o que é requerido de nós para participar da ceia, irmãos? É requerido de nós ter comunhão com Deus. E o que é requerido de nós para ter comunhão com Deus? Ter os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. E quando nós temos comunhão com Cristo, quando o Espírito de Deus alcança o coração de uma pessoa, uma das primeiras coisas que acontece, irmãos, é que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E eu gosto muito dessa tradução, né? Quando a gente entende o que é a palavra arrepender, nós já falamos um pouquinho disso na igreja, né? Arrepender é mudar a forma de pensar e agir. É isso que é arrependimento. Arrependimento não é algo que acontece só no intelectual, não é algo que acontece só no emocional, mas é algo que acontece também no prático. Quando nós olhamos o texto lá de Lucas 3, quando João Batista, né, Lucas diz que João Batista ouviu a voz do Senhor no deserto, e ele veio anunciando a vinda do Senhor e um batismo de arrependimento. E quando João anunciava esse batismo de arrependimento, sabe o que acontecia, irmãos? As pessoas perguntavam para ele: o que nós devemos fazer? Ok, se eu me arrependo, o que eu devo fazer? João dizia para eles: ó, se você tem 2 capas, divide uma com seu irmão. Se você tem comida suficiente, divide com seu irmão. E os soldados vinham e falavam: e nós, o que nós devemos fazer? Ele disse: se vocês antes aceitavam propina, se vocês eram corruptos, não façam isso mais. Ou seja, né, o arrependimento, ele tem frutos práticos nas nossas vidas. E com isso, irmãos, o que eu gostaria de te encorajar durante esse momento da ceia do Senhor, né? Todos nós precisamos nos arrepender. Todos nós, né, como Jesus fez ali com os discípulos, mesmo que todo o corpo já tenha sido lavado, ainda tem uma poeirinha nos pés que ainda precisa ser tirada. Nós precisamos nos arrepender de forma diária. Eu gostaria de te encorajar ao vir participar da ceia do Senhor hoje, né? O que é aquilo que nós precisamos nos arrepender e o que é que nós podemos fazer de forma prática, que realmente mostre, né? João disse isso também, né? Nós conhecemos a árvore pelos frutos, nós damos bons frutos. Nós não podemos achar que somente, ó, não, eu amo a Deus. Não, isso tem resultado nas nossas vidas. O que é algo prático que nós podemos fazer essa semana, que vai, né, refletir a nossa comunhão com Deus que nós estamos celebrando através desses elementos. Amém? Eu vou convidar os irmãos, o grupo de louvor vai cantar uma canção, vou convidar os irmãos a vir, pegarem os elementos, e logo depois, os irmãos esperem um pouquinho, nós vamos participar juntos. Eu vou voltar e vou orar pelos elementos e nós vamos participar juntos, amém? Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em
irmãos, nós vamos depois continuar cantando essa música, mas nesse momento eu vou convidar a você a nós participarmos da ceia do Senhor juntos nesse momento, se vocês quiserem se colocar de pé. Paulo nos diz em 1 Coríntios 11 que assim como ele recebeu do Senhor, ele passa também para nós, para a igreja de Jesus. Esse é o ensinamento que ele recebeu de Jesus, que toda vez que nós nos reuníssemos, que nós deveríamos fazer isso em memória de Jesus. E na última ceia que Jesus esteve com seus discípulos, né, Jesus tomou o pão e partindo ele disse: esse é o meu corpo quebrado por vós. Toda vez que vocês comerem desse pão, né, façam isso em memória de mim. Convido os irmãos a participarem juntos do pão. Da mesma maneira, também logo em seguida, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Esse é o meu sangue derramado por vós. Toda vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. Vamos participar juntos, irmãos. Senhor Jesus, nós te damos graça por podermos ter comunhão com o Senhor. Jesus, como igreja, Senhor, nós confessamos, ó Pai, que nós precisamos do Teu perdão. Nós aceitamos o perdão que não é oferecido, Pai, através do Teu sangue, como nós cantamos aqui, Jesus. Pai, nós nos arrependemos da nossa maneira de ser, das nossas atitudes, ó Pai, carnais, Pai, dos nossos pensamentos impuros. Pai, nós gostaríamos que o Senhor nos convencesse dos nossos pecados aqui essa noite, Jesus. Seja eles qual forem, que esse arrependimento possa ter frutos visíveis nas nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos ser como aquelas pessoas ali com João Batista. O que nós devemos fazer, Senhor, hoje? Revela para cada um de nós, revela para nós como igreja. Porque nós queremos, ó Pai, estar no centro da Tua vontade, agradando ao Senhor. Obrigado por essa comunhão, obrigado pelo Senhor, Pai, ter feito para nós um caminho onde nós pudéssemos, ó Pai, ser restaurados, Jesus, nessa comunhão. Obrigado por essa ceia, obrigado por esse momento que a Tua igreja pode desfrutar, Senhor, e declarar que o Senhor morreu pelos nossos pecados, ó Pai. Nós anunciamos, Jesus, que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofrer por meu
esse momento agora para nós participarmos dos nossos dízimos e ofertas. E antes de nós irmos em frente e participarmos, eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra em Provérbios, capítulo 3, texto bem conhecido pela igreja. No versículo 9 diz assim: honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, esse texto nós sempre ouvimos e usamos eles, né, para nos encorajar e para nos ajudar a entender o que é os dízimos e ofertas. Mas dízimos e ofertas não é uma barganha com Deus, irmãos. Não é porque nós damos que o Senhor faz transbordar os nossos celeiros. Não existe essa troca no reino de Deus. Dízimos e ofertas é uma questão de honra. É aonde o Senhor, que lugar o Senhor ocupa nas nossas vidas. O texto diz que honre ao Senhor com as suas primícias, ou seja, honre ao Senhor em primeiro lugar, né? Eu acho que eu disse semana passada, a diferença da oferta de Caim e Abel, a oferta que foi aceita pelo Senhor e a oferta que foi rejeitada pelo Senhor, é que a oferta de Abel foi das primícias. Deus ocupava o primeiro lugar na vida de Abel, e a oferta de Caim foi uma oferta, fala que foi feita, né, nos fim dos dias, no fim da colheita, no fim, e de Abel foi as primícias. Então é só para nós meditarmos que dízimos e ofertas é uma questão de honra, né? Nós fazemos com esse entendimento o lugar que Deus ocupa na nossa vida, nós honramos Ele. Então, logo depois dos dízimos e ofertas, esse é um trabalho para aqueles que entendem isso, sabe que é de um coração grato, não é por nenhuma pressão. Se você não se sente confortável, não tem problema, não fique constrangido em fazer o mesmo. Logo em seguida nós vamos cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Amém? Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisão, os que choravam não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Os que andavam desgarrados como ovelhas que viviam encarcerados em prisão, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu Nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Esse é o nome que é sobre todo nome. Seu nome é
chave da morte do inferno, meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Nós estamos felizes, nós ficamos desfalcados domingo passado com a gripe aí que pegou o pessoal, né? Eu gostaria só de dizer aos irmãos que não puderam vir com gripe, vai ser descontado do salário de vocês. David, we're gonna have to take it off from your salary in the end of the month because you didn't make it last Sunday, just so you know. Brincadeira, irmãos, estou feliz de ver os irmãos de volta aqui. Né, estão bem, o David não estava conseguindo nem falar, irmãos, está aí de volta, está firme, né, a Joyce, o Glauber, o irmão Alexandre, que bênçãos, irmãos, sejam bem-vindos, né, fazem falta aqui para nós. Família é assim, lá no Brasil é assim, quando não aparece um, né, no domingo, no almoço da casa da mãe, faz falta, que bênção. Irmãos, nós vamos ter alguns avisos aqui agora, antes da gente, né, ouvir a palavra do Senhor, e só para relembrar os irmãos que o próximo domingo, dia 12, é uma das datas que nós tínhamos combinado de ter mais uma parcela, né, do pagamento do teatro, né, dia 12 de janeiro. Então os irmãos podem procurar a irmã Márcia, o irmão Janos, né, se tiverem alguma dúvida, mas nós estamos aí, o tempo passa rápido, daqui a pouco está chegando uma hora aí já de ter certeza que não tem luz do check-in de assentos no carro. Para a gente se preparar, irmãos, vai ser uma bênção. O que mais nós temos de avisos ali? Irmãos, nós temos ali meu Deus, um aviso dos aniversariantes do mês, né? Nós temos a Ana Júlia no dia 19, a Mariana, a filha do Anderson e da Renata, né? A Mariana Assis, que faz aniversário dia 29. Nós vamos celebrar no último domingo do mês. Se mais alguém faz aniversário, irmãos, que ainda não está o nome na lista da igreja, procure a irmã Jaqueline também. Nós gostaríamos de celebrar com vocês o seu aniversário de casamento. Nos deixe saber, né, quando que você se casou, quantos anos, para a irmã Jaqueline incluir ali na lista também, para nós estarmos celebrando, orando junto com vocês. Amém? Louvado seja Deus. Ok, mais algum aviso? Não? Então eu tenho alguns avisos aqui na minha... Irmãos, eu gostaria também de anunciar para os irmãos que não nessa próxima quarta-feira, mas na quarta-feira seguinte, dia 15 de janeiro, nós vamos ter outra reunião de oração aqui na igreja, como nós tivemos na última quarta. Vai ser às 7 horas da noite. Então, sem ser essa quarta agora, na próxima, dia 15 de janeiro, nós vamos estar nos reunindo aqui para orar. Eu gostaria também de dizer para os irmãos que nós estamos aos poucos introduzindo, mas a ideia, como nós já conversamos antes... Carlos, tem como cortar essa parte, Carlos? Como nós já estamos... já tínhamos falado antes, a ideia é de nós termos uma reunião a mais por semana, né? Às vezes vai ser a reunião de oração, às vezes vai ser a reunião das mulheres, mas nós vamos aos poucos introduzir. Então no dia 15 nós vamos ter uma reunião de oração. Também gostaria de fazer disponível para os irmãos que uma dessas reuniões, uma vez por mês, nós vamos estar reunindo nos lares. Não necessariamente precisa ser na quarta-feira, se de repente você quiser uma reunião no lar. E qual que é o objetivo, irmãos? É de nós onde nós podemos alcançar outras vidas, né? É um vizinho, é um familiar que de repente não vem na igreja, mas uma reunião na sua casa,
eles aceitam, eles podem ir a uma reunião na casa de um amigo que eles têm mais intimidade. Então nós estamos, né, dispostos e também abertos para fazer reuniões nos lares uma vez por mês. Se alguém tiver interesse, nos procure, nós vamos conversar um pouquinho mais como funciona, como nós podemos fazer para não ser um peso para ninguém. E um último aviso, irmãos, que eu gostaria de fazer é que nós vamos estar então nos reunindo às quartas-feiras para orar. E eu gostaria de fazer um convite para a igreja, que durante esse primeiro mês de janeiro, gostaria de convidar vocês para que nós pudéssemos estar jejuando nas quartas-feiras, para que nós pudéssemos estar orando juntos nas quartas-feiras de janeiro. Nós temos só 3. Os irmãos fiquem à vontade para fazer o jejum conforme for de forma consciente, aquilo que não vai prejudicar a saúde dos irmãos. Nós sabemos que nem todos podem ficar um longo período sem comer, envolve muitas coisas, mas de forma que os irmãos se sentem confortáveis, façam. Se os irmãos tiverem alguma dúvida como funciona o jejum, nós podemos conversar, mas a ideia principal, irmãos, Daniel diz lá no capítulo 9, que ele buscou ao Senhor com orações, súplicas e jejum. O propósito do jejum é nós buscarmos ao Senhor juntos. E nessa busca eu gostaria de encorajar, de deixar para nós, né, um ponto específico. E esse ponto específico é que eu gostaria que nós orássemos junto por salvação de alma. Se você tem alguém na sua família, algum amigo, alguém que ainda não aceitou o Senhor como seu Salvador, nós gostaríamos de estar orando nessas quartas-feiras, nesse mês de janeiro, por essas vidas que ainda não foram ainda alcançadas pelo Evangelho, pela essa palavra, né, de salvação. Então, nós vamos falar mais, mas se os irmãos tiverem alguma dúvida, como funciona, mas eu gostaria de convidar os irmãos para nós estarmos jejuando nas quartas-feiras. Dá para fazer, irmão Roberto? Vamos orar para o irmão Roberto, ele andou caindo aí essa semana, né, Lígia? Olha só. Vamos orar por ele depois. Irmãos, vamos orar pelas crianças nesse momento. Vou convidar o Ministério Infantil aqui. Quem é? A professora hoje in charge. Vamos orar por elas, orar pelas nossas crianças, pedir a bênção do Senhor sobre a vida delas. Amém. Amém, louvado seja Deus. Alguém gostaria de orar? Você? O diabo. Irmãos, eu fui assistir um jogo do Emanuel esse final de semana. Olha, o Jano está de parabéns, ele já vai parar de trabalhar agora essa semana, já que o futuro dele está garantido, viu? Amém. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado para meus colegas. Obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que você deu para eu. E nós pode dar nós graça e paz para esse dia e todo dia em nós vida. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bênção do Senhor, irmãos. É assim que começa, né? Inculcando nos nossos filhos, né, que, né, Deus, ele está acessível para nós, né? Nós podemos orar e ele ouve as nossas orações. Muito bom, os irmãos estão de parabéns, né, por ensinar a palavra do Senhor aos seus filhos. Isso é uma responsabilidade que Deus nos deixou. Irmãos, então nós estamos aqui, pela graça de Deus, no primeiro domingo de 2025. É uma honra para nós podermos estar juntos como igreja, como parte do corpo de Cristo, né? Semana passada nós olhamos para trás e encerramos um ano, né, que o Senhor nos deu, um ano repleto da graça do Senhor, repleto da misericórdia do Senhor. Nos momentos que nós erramos, nos momentos que a nossa fé vacilou, a graça e a misericórdia do Senhor estava ali para nos segurar. Nos momentos onde que nós fomos, né, distraídos
pelas vozes altas desse mundo, a graça do Senhor estava ali para nos sustentar. Nos momentos, irmãos, onde nós duvidamos, nos momentos onde a nossa fé não foi o suficiente, no momento onde o nosso pé vacilou, no momentos onde nada estava indo conforme, né, era o nosso desejo, os nossos planos, a graça do Senhor estava ali para nos sustentar. E é por causa dessa graça que eu e você estamos aqui hoje, né, nos posicionando no primeiro domingo de 2025. Domingo passado nós olhamos para trás, agradecemos o Senhor por tudo que Ele fez, lembramos, né, lá Isaías 58, que Ele é o Deus que nos guia constantemente, né? E hoje nós estamos aqui no primeiro domingo de 2025 olhando para frente e buscando do Senhor o que Ele tem para nós nessa nova jornada. Nós temos aí como igreja, né, 52 domingos, né, adiante de nós, e nós gostaríamos de que cada um desses domingos nós estivéssemos no centro da vontade de Deus, seja com aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, mas tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, e nesse primeiro domingo de 2025, eu gostaria também, né, hoje é um dia de desafios, já desafiei os irmãos para nós estarmos jejuando, né, nesse mês de janeiro, mas é uma prática, irmãos, que às vezes fica um pouquinho esquecida, né, não é fácil, mas com a ajuda do Senhor Ele nos sustentará. Mas eu gostaria de desafiar aos irmãos também a considerar comigo, hoje, nesse primeiro domingo, né, quais são os planos de Deus para nós nesse ano de 2025, né? E se você ainda não considerou, né, eu tenho certeza que nós fazemos aí, né, Júnior, nossas resoluções aí de perder peso, de ir para a academia, de mudar a nossa alimentação. Na virada do ano nós nos inclinamos a fazer isso, e é um bom momento para considerar como nós temos vivido as nossas vidas, irmãos. Mas existe algo, né, que já está determinado para nós fazermos como igreja. Mas esses planos e esses propósitos de Deus já determinados para nós, às vezes eles ficam um pouco, como que diz assim, um pouco mais ofuscados nas nossas listas de prioridade. Mas esses planos de Deus para nós, planos concretos, planos que não mudam, né, que era o plano de Deus em 2024, que ainda é para 2025, né, eles estão firmes, né, e eles precisam fazer parte das nossas vidas, e eles existem, e muitas das vezes nós conhecemos, mas eles ficam perdidos, nós distraímos, nós tiramos o nosso foco, né? Em 2024 o Senhor nos levou a lugares que Ele preparou para nós, né, como indivíduos, como família, como igreja. O Senhor nos trouxe a lugar exatamente aonde Ele queria que nós estivéssemos. E eu não estou falando de lugares físicos somente, né, o Senhor nos trouxe aqui para esse local de forma física, é um local onde o Senhor preparou para nós, foi resposta de oração, né, eu não preciso de dizer que os irmãos, né, têm participado, e nós sabemos que né, foram os planos de Deus para nós, mas eu digo também na nossa caminhada com o Senhor, na nossa caminhada espiritual, no nosso relacionamento com Deus, aonde o Senhor nos levou em 2024. Qual foi a vontade de Deus que se cumpriu nas nossas vidas em 2024? Ele nos preservou por um propósito, Ele não permitiu que a nossa fé fosse abalada, fosse roubada de nós, como nós já falamos tantas vezes aqui na igreja, né? Porque Ele tem um propósito para as nossas vidas, né? Ele trouxe pessoas para as nossas vidas que talvez nós não imaginaríamos que iriam fazer parte da nossa vida em 2024. Ele nos levou e nos colocou na vida de pessoas que talvez não tinham a mínima ideia que nós iríamos fazer parte da vida delas. Mas assim é a nossa caminhada com o Senhor. Ele abriu portas, Ele preparou lugares, Ele trouxe pessoas, Ele levou pessoas, Ele nos levou para pessoas, não é verdade? E você está aqui hoje, você faz parte dessa igreja por um propósito de Deus.
por planos de Deus. Se você ainda não acredita nisso, irmãos, nós precisamos despertar, porque o tempo passa e passa rápido. Foi ontem que nós estávamos celebrando em 2024 e ele acabou. Não duvide de que você está aonde você está, porque Deus tem planos e tem planos eternos, Ele tem propósito. Os planos eternos de Deus para as nossas vidas, irmãos, eles começam aqui e eles começam hoje. Eles não começam quando nós deixarmos esse corpo. Os planos eternos de Deus para a sua vida, eles começam hoje. Se você está aqui hoje, se você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa comunidade, se você veio até aqui, é porque o Senhor o trouxe, o Senhor o conservou, o preservou para que você estivesse aqui hoje. Eu e você, nós fomos escolhidos por Deus para um tempo como esse. Lembra da história de Esther, né? E o tio dela disse para ela, olha, foi para um tempo como esse que você está onde você está. E nem foi para um tempo como esse que eu e você, nós estamos aonde nós estamos. Irmãos, e nós estamos onde estamos por um propósito de Deus, não porque ninguém mais podia fazer o que você faz. Não porque ninguém mais poderia pastorear essa igreja. Muitas pessoas têm chamados pastorais e eles poderiam fazer muito melhor. Não é porque ninguém mais poderia fazer o som no lugar do Carlos, ou dar aula na escola infantil, ou fazer parte do grupo de louvor, ou fazer a portaria, ou os avisos. Não. Muitos poderiam fazer, e muitos poderiam fazer até melhor do que nós fazemos. Mas Deus escolheu eu e você para que um tempo como esse nós estivéssemos aqui. Hoje, eu e você somos os titulares. Eu e você estamos atuando aonde Deus quisesse que nós estávamos. Foi por um propósito divino que nós estamos aqui. Não tenha dúvida disso, irmãos. Nesse ano de 2025, os planos de Deus para a sua vida começam aonde você está. Os planos de Deus para a minha vida, os planos de Deus para essa igreja, começam exatamente aonde nós estamos, né? Foi por uma escolha, foi intencionalmente. Os irmãos já pararam para perceber que Deus não faz nada por acaso? Deus não faz nada por acaso. Os planos de Deus são intencionais, e isso é um dos aspectos que eu mais admiro de Deus, é a intencionalidade de Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por lutas, e nós sempre perguntamos a Deus o porquê, nós queremos sempre que Deus nos livre das dificuldades, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós somos filhos do Deus Criador dos céus e da terra. Nada foge do controle das suas mãos. Deus é um Deus soberano. O próprio apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho, que ele orou a Deus 3 vezes e Deus não te retirou. Às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes nós passamos por momentos bons, mas Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas, irmãos. Nada foge do controle de Deus. E eu e você estamos aqui hoje, olhando no horizonte de 2025. O que Deus tem para nós? Lembra do final do filme lá do Unexpected Journey, lá do Hobbit, quando eles chegam em cima da montanha e eles olham assim, a jornada ainda é longa até onde eles precisam chegar. Nós estamos assim, a jornada é longa adiante de nós, mas nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. E com isso em mente, eu gostaria de apresentar para nós hoje como igreja o que faz parte desse plano e desse propósito de Deus para as nossas vidas em 2025. O porquê que você está aqui, o porquê que eu estou aqui, fazendo o que nós estamos fazendo. Por que Deus nos escolheu para fazer o que muitos outros podiam fazer, mas Ele escolheu você. Não pense que a sua presença aqui não está contribuindo para nada. Você está aqui por um propósito de Deus. Às vezes nós passamos por lugares e por temporadas onde nós estamos aprendendo, onde nós estamos sendo restaurados, onde nós estamos sendo cuidados. Talvez você está aqui por uma temporada como essa. Às vezes nós passamos por temporada onde nós estamos enganjados 100%, nós estamos ali na tração do que está acontecendo, fazendo força.
Talvez você está fazendo isso hoje, mas você está aqui por um propósito de Deus. Talvez seja essa a temporada da sua vida. Mas todos nós estamos aqui por um motivo e um propósito. Mas o que é? E isso, como indivíduos, pode se diferenciar, mas nós temos um propósito em comum. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu gostaria de considerar com vocês esse propósito para 2025. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Mais uma vez, semana passada, nós tivemos uma mensagem, né, no profeta Isaías, e eu gostaria de convidar você a abrir comigo. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. E eu gostaria de ler do verso 1 ao 3. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, por reverência nós estarmos lendo a palavra de Deus. Também é uma oportunidade para a gente dar uma esticadinha, uma despertada, né? É bom demais, irmãos. Isaías 54, do verso 1 ao 3. Alguém pode ler, por favor? Vou pedir a irmã Lígia, que está aqui na frente. A irmã Lígia pode ler Isaías 54, do 1 ao 3? Por favor. Amém e amém. Vou pedir a irmã Joyce, pode fazer uma oração para a gente, por favor, irmã Joyce, antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor? É verdade, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, o texto de Isaías 54 é, sem dúvida nenhuma, uma profecia direta para a nação de Israel. E a base dessa profecia de Isaías 54 é um relacionamento restaurado entre Deus e o seu povo. E esse relacionamento restaurado, nós encontramos ele no capítulo 53, que nós conhecemos tão bem e nós carregamos tão, assim, de forma tão preciosa no nosso coração, né? 53 diz que o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, né? Que ele não tinha nenhuma aparência, ele foi rejeitado, mas agradou a Deus a colocar sobre ele as nossas iniquidades. E nós conhecemos muito bem essa profecia de um servo que iria sofrer por causa das nossas transgressões. E também fala da paz, né? Que esse seria o preço que precisava ser pago para que nós pudéssemos ter paz, para que paz pudesse existir nas nossas vidas, paz entre nós e Deus. Porque quando nós não temos os nossos pecados perdoados, irmãos, nós somos, né, nós estamos ali qualificados, vamos dizer assim, para receber a ira de Deus. Mas através do perdão de Jesus, né, esse servo de Isaías 53, as nossas transgressões,
elas foram perdoadas. E uma vez, irmãos, que as nossas transgressões são perdoadas através do sacrifício de Cristo, nós já falamos um pouquinho no momento da ceia, né? Uma vez que esse castigo que nos traz a paz de Isaías 55, ele está sobre esse servo, o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Uma vez que isso está resolvido, essa questão de pecado, essa questão de afastamento de Deus, essa questão de longe de Deus, nós fomos afastados da presença de Deus. Uma vez que isso é resolvido, e isso só pode ser resolvido através do sacrifício desse servo, dessa raiz, desse broto de Jessé, que diz Isaías 53. Quando isso é resolvido, irmãos, então o povo de Deus está preparado para desfrutar de bênçãos. Porque na presença do Senhor existe bênção sem fim. Nós até podemos achar que nós temos bênçãos longe do Senhor, mas são coisas passageiras que a ferrugem come, que o tempo destrói. Mas na presença de Deus nós temos bênçãos eternas. Então, uma vez que nós consideramos que agora essa ponte foi construída através desse sacrifício, essas transgressões foram perdoadas, né? O castigo que traz a paz agora está ali sobre esse servo. Então Isaías então se prepara e começa a anunciar então bênçãos sobre o povo de Israel, e é o que nós encontramos aqui em Isaías 54. E que base nós temos, irmãos, para dizer que nós podemos aplicar, se essa profecia de Isaías 54 era algo diretamente para Israel, que base nós temos então para aplicar essa palavra para nós, Igreja Batista Atos em 2025? A mesma base que nós temos, irmãos, para nos beneficiar das transgressões que foram perdoadas de Isaías 53. Paulo nos diz lá em Romanos 14 que tudo aquilo que foi escrito para nos ensinar. Nós podemos nos beneficiar daquilo que foi escrito. Nós podemos nos beneficiar dessa profecia aqui que foi feita quantos mil anos atrás em Isaías 54, porque foi escrito para o nosso benefício. Por isso nós podemos fazer uso da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, ela é boa. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Toda a palavra de Deus, ela é boa. Então a palavra de Isaías aqui, quando nós chegamos, Isaías então começa a falar dessas bênçãos que o povo poderia se desfrutar. E ele começa no verso 1 que nós acabamos de ler, a dizer sobre essa mulher, que era uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Só para nós entendermos um pouquinho o contexto, irmãos. Uma das maiores vergonhas, uma das maiores humilhações, um dos maiores desprezos dessa época era se uma mulher não pudesse gerar filhos. E nós vimos essa história se repetir na Bíblia de novo, não é verdade? Nós temos diversas mulheres na Bíblia que não poderiam ter filhos, né? Desde Sara, desde lá de Ana, né? Até a Elizabeth é inglês, né? A mãe de João Batista, eram pessoas que não poderiam ter filhos, mas o Senhor as abençoou e elas então vieram a gerar filhos. Então Isaías começa no primeiro versículo e ele diz, olha, né, você pode cantar agora de alegria, ó estéril, né? Você que não podia gerar filhos, hoje você vai gerar filhos. E essa é a bênção que o povo de Israel poderia desfrutar, que eles poderiam gerar frutos, que eles poderiam gerar filhos. E a profecia ela é interessante porque Isaías usa uma linguagem muito que o povo já era muito familiarizado com eles. Por exemplo, ele usa essa linguagem de uma mulher estéril, ele usa essa linguagem de muitos filhos, ele usa essa linguagem de tendas no versículo 2, alargue o lugar da sua tenda. E o que isso traz à nossa memória, irmãos? Isso traz à nossa memória a história de Abraão, não é verdade? Sara era uma mulher estéril que não podia ter filhos, e Deus diz para ele, Deus não diz somente para eles que eles iriam ter um filho, mas a promessa de Deus para Abraão era o quê? Que ele ia ter muitos filhos, que ele não poderia contar a descendência dele, né? Nós também vemos que Abraão era um homem que viveu em tendas por muito tempo. Então essa linguagem aqui da profecia ela é muito familiarizada. O povo já conhecia muito bem, o povo se identificava muito bem com essa linguagem. Então quando Isaías traz essa profecia dizendo, olha, a mulher, ó estéril, você pode cantar, cante sim de alegria, irrompa em canto, que grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque
mais são os seus filhos do que da mulher, mais serão os filhos daquela mulher estéril, daquela mulher abandonada, do que aquela que tem marido, diz o Senhor. Né? Então essa aqui é a história, esse é o momento que Isaías se encontra, essa é a mensagem que ele traz para o povo. Uma vez que suas transgressões foram perdoadas, agora vocês estão num posicionamento de desfrutar de bênçãos, bênçãos sem medidas, mesmo aquilo que parece impossível aos seus olhos, uma mulher estéril que não pode ter filho, Deus vai fazer ela gerar filhos, vai fazer gerar muitos filhos. Essa é a bênção, irmãos, que nós podemos ver aqui que Isaías está trazendo. E agora, eu gostaria de chamar a nossa atenção para o fato de que a promessa de fazer a mulher estéril gerar filhos e gerar muitos filhos, ela vem com uma instrução de preparação. E é aqui que eu gostaria que fosse o nosso foco hoje, irmãos. Nós já tivemos as nossas transgressões perdoadas, porque Cristo tomou sobre ele os nossos pecados. Nós temos comunhão com o Senhor e nós podemos desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Nós podemos desfrutar de grandes bênçãos de Deus. Mas as grandes bênçãos requerem grandes preparações. E é essa a instrução de Isaías para o povo. Quando Isaías diz no primeiro verso 54, ó, você, ó estéril, você vai dar luz, isso é um milagre, isso é uma bênção. Né? Você vai dar luz, você terá muitos filhos, mas a instrução do verso 2, irmãos, ela é maravilhosa. E ela diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda e não o impeça. Estique as suas cordas e firme suas estacas. Irmãos, no final do ano passado, já que estávamos conversando sobre a igreja, sobre como as coisas estavam indo, e Jaque fez um comentário comigo que, assim que ela fez esse comentário, imediatamente esse texto me veio à mente, é o motivo pelo qual eu estou trazendo essa palavra para nós hoje. Mas Jaque fez o comentário seguinte, ela disse assim: é como se nós estivéssemos preparando tudo para receber aqueles a quem o Senhor vai enviar. Foi essa a palavra da Jaque. E imediatamente quando ela falou, eu lembrei de Isaías 54, alargue o lugar da sua tenda, estique as cordas, firme bem as estacas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus tem grandes bênçãos para nós, nós precisamos de fazer grandes preparações. Se nós vamos ter muitos filhos, nós não podemos continuar numa tenda pequenininha, com a lona meio que caindo, né? Quem já acampou aqui sabe, o Júnior gosta de acampar aí de tenda. Né, Júnior? Então nós precisamos de alargar o lugar dessa tenda. Né? A tenda que cabia Abraão e Sara, ela precisou de ser alargada para caber Abraão, Sara, Isaac, e por um certo período, Abraão, Sara, Isaac, Ismael, e mais a serva. Mas quando nós geramos filhos, quando a igreja gera filhos, quando nós geramos filhos em todas as áreas, irmãos, nós não estamos falando somente de filhos, nós precisamos de providência, nós precisamos de nos preparar. E para esse ano de 2025, eu gostaria que essa fosse a nossa visão. Que nós estivéssemos bem preparados para receber as bênçãos de Deus para nós. Seja na sua vida pessoal, familiar ou na igreja. Como igreja, eu gostaria que fosse esse o nosso foco. Que o ano de 2025 seja um ano onde nós estejamos com os nossos olhos fitos na necessidade de alargar o lugar da nossa tenda. E eu não estou falando especificamente, irmãos, de espaço físico. Quando nós mudamos da casa aqui para a igreja, né, alguém falou para mim assim: a igreja começou na casa e a casa não suportou mais e o Senhor providenciou esse lugar. Mas quando esse lugar não suportar mais, o Senhor vai providenciar outro. Eu recebi essa palavra no meu coração, irmãos. Mas nós temos trabalho para fazer ainda. Lembra? O Senhor te escolheu. Você está aqui por um propósito. Eu estou aqui por um propósito. Né? Eu gosto sempre desse quote, desse filme. Facing the Giants. É um filme em inglês, né?
que o técnico de futebol está lhe ensinando o rapazinho a chutar aquela bola de futebol. Ele diz, olha, essa bola, tudo que você tem que fazer é chutar essa bola no meio daqueles dois travessões. Não precisa ser bonito, não precisa ser charmoso, pode ser parecendo um pato morto, mas a bola tem que ir no meio. E isso me encoraja, irmãos. O Senhor nos chamou para fazer algo, e às vezes não é bonito, às vezes não é charmoso, mas nós temos que seguir em frente. A bola tem que passar no meio. Nós temos que continuar caminhando rumo àquilo que Deus nos chamou para fazer. E o Senhor nos ajusta, o Senhor nos corrige, mas porque Ele nos ama. Mas nós não podemos desistir. Nós seguimos em frente. E esse é o meu convite para nós hoje, Igreja Batista Atos. Considerar que Deus nos chamou para fazer algo. Quando nós apresentamos o estatuto da igreja algumas semanas atrás para ser aprovado, né, uma das coisas que eu fiz questão de adicionar lá no artigo 4, né, era qual é o propósito da igreja. Eu fiz questão de adicionar que o propósito da Igreja Batista Atos era acima de todas as coisas, Mateus 23, amar a Deus acima de todas as coisas. Com tudo que nós temos, todo o nosso ser, a nossa força, o nosso coração, a nossa mente. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, né, que é o grande mandamento. Mas também a grande comissão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse é os propósitos de Deus para mim e para você. Como indivíduos, nenhum de nós, irmãos, está livre dessa responsabilidade. Nenhum de nós está livre de amar a Deus acima de todas as coisas. É para isso que nós fomos formados, para nos relacionar com o Senhor. Mas também Deus nos deu o privilégio de poder ser aqueles a quem Ele iria usar para anunciar as boas novas da salvação. No final dos anos 1700, começo dos anos 1800, um homem chamado William Carey, em português eu achei interessante, Alexandre, Guilherme Carey, eu estava falando com o Carlos, não sei por que mudaram o nome, mas em inglês eles conhecem, eu conheci assim também, William Carey. Ele ficou muito conhecido durante toda a história da igreja como o pai das missões modernas. Um homem que gastou a sua vida e os seus recursos em pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho nunca tinha sido pregado antes. E quando William ele se converteu, bem jovem, sua família já é um homem inglês, a sua família já conhecia o Senhor, o Senhor despertou no coração dele esse desejo, esse ardor no coração por aqueles locais onde o Evangelho ainda não tinha sido pregado. E naquela época, os europeus estavam muito conformados com a ideia de que eles estavam salvos e de que se Deus quisesse salvar mais alguém, Ele faria. Mas esse não foi o fogo que acendeu no coração de William Carey. E um dia, em uma das reuniões ali dos líderes religiosos, William compartilhou com eles o que nós podemos fazer para levar o Evangelho nessas nações. E um dos líderes daquela reunião disse: por que você não senta, garoto, e fica quieto? Porque se Deus quiser salvar esse povo, Ele vai fazer sem a minha ajuda e sem a sua. Mas aquilo não foi o suficiente para desanimar o William Carey. E nas suas biografias dizem que o William não era dotado de nenhuma inteligência sobrenatural, que ele não era dotado de nenhum dom sobrenatural, mas ele tinha uma perseverança que o levava sempre a fazer e tentar mais uma vez. E em um certo momento, em uma dessas reuniões, William, que já era o pastor de uma igreja local, em uma dessas reuniões ali, desses líderes que entenderam a necessidade, que eles precisavam orar por um avivamento na Europa, William prega uma mensagem que ficou conhecida e é muito conhecida, e o título dessa mensagem é: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus.
E o texto que o William Carey usou para pegar essa mensagem foi Isaías 54, versículo 2. E a ideia da mensagem de William é que eles deveriam esperar grandes coisas de Deus, mas eles deveriam tomar providências para que essas grandes coisas pudessem acontecer. Sim, eles deveriam esperar que Deus iria adicionar muitos filhos e outras nações e outras pessoas iriam se converter, mas eles deviam se preparar, eles deviam se prepararem para que isso pudesse acontecer. E William usa esse texto de Isaías 54 dizendo que nós devemos alargar o lugar da nossa habitação. Não era suficiente o evangelho ser conhecido somente na Europa, somente na Inglaterra, ele precisava abranger mais. E foi através dessa obediência de William Carey ao que Deus tinha chamado ele para fazer, que pela primeira vez na história da igreja foi organizada uma sociedade missionária. Nunca antes na história da igreja, igrejas diferentes, denominações diferentes se organizaram para enviar missionários para pregar o evangelho. Igrejas queriam sustentar homens que iriam a outras nações. Foi a primeira vez que a igreja foi organizada, 1800, por causa de uma visão, de um chamado, de uma palavra que criou raiz no coração de um homem. Sem estudo, sem nenhum dom melhor do que o meu e que o seu, mas obediência ao chamado de Deus na sua vida. E até hoje, irmãos, milhares de missionários são enviados ao redor do mundo por causa da iniciativa de William Carey. Ele mesmo gastou a sua vida e a sua família para pregar o evangelho na Índia. Ele traduziu, fez centenas de traduções da Bíblia para dialetos ali, para alcançar aquele povo na Índia. Ele estendeu a sua tenda de habitação. Ele esticou bem as cordas, porque as pessoas iriam precisar de habitar ali debaixo. Eu creio de todo o meu coração, irmãos, que eu e você, nós fomos chamados para esse mesmo propósito, sem exceção de nenhum de nós, se é homem ou mulher, se é criança ou adulto, de personalidade, de temperamento, todos nós fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado da igreja, esse é o chamado de todo cristão. Mateus 23, 36 ao 40, relata ali, né, esse grande mandamento. E Mateus 28 fala sobre o ide e pregar o evangelho. Durante esse mês de janeiro, eu gostaria que o nosso foco como igreja fosse esse mandamento para nós, de ide e pregar o evangelho. Como nós podemos fazer, o que isso implica, como nós podemos estender o nosso lugar de morada. Então, qual é o nosso objetivo? Quando nós olhamos para o horizonte de 2025, o que é que o Senhor nos chamou para fazer? O que é que Deus chamou você para fazer? Quando nós fizemos as nossas resoluções no final do ano, elas envolveram fazer grandes coisas para Deus, ou tentar grandes coisas para Deus, irmãos. Mas Deus nos chamou para fazer isso. Os irmãos já ouviram um ditado que diz que quando nós oramos por chuva, nós temos que lidar também com o barro? Já ouviram dizer isso? Irmãos, quando nós oramos para que almas sejam convertidas, eu convidei vocês a nós jejuarmos nas quartas e orar. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estender o lugar da nossa habitação. Nós precisamos esticar as cordas. Pessoas vão aceitar Jesus. Se nós pregarmos o evangelho, pessoas vão aceitar Jesus. Eles vão entregar suas vidas. Mas guess what?
Uma vez que eles entregam a vida deles, irmãos, nós não lavamos as mãos e nós seguimos, não. Essas pessoas precisam de cuidado. Essas pessoas precisam de oração. Essas pessoas precisam de companheirismo. Essas pessoas precisam de uma família. Por isso o nosso desafio em 2025 é alargar o lugar das nossas tendas. Como indivíduos, como nós podemos fazer isso? Como família, como nós podemos esticar essas cordas e firmar as estacas? Irmãos, nós existimos para cumprir os propósitos de Deus. Nós estamos no business de amar a Deus e de pregar o Evangelho. Esse é o foco da igreja. E quando nós oramos para Deus salvar os nossos vizinhos, irmãos, nós não podemos orar para Deus enviar um missionário. Ele já enviou eu e você. We are. Nós somos. 2025 é um ano onde nós precisamos estender. Por mais confortável que esteja, o irmão Rodrigo e a irmã Nayane vão ter um filho. Guess what? A casa vai ficar pequena. Eles vão ter que estender, alargar o lugar da morada, não é, Rodrigo? Vai exigir sacrifício, vai custar mais. Mas o que é isso comparado com a bênção de um filho, Rodrigo? Irmãos, o que é? Vai exigir de nós trabalho. Nós vamos ter que lidar com o barro. E guess what? Quando as pessoas aceitam Jesus, quando elas se convertem, irmãos, eles não vêm todos igual o Alexandre e a Renata, não. Vêm pessoas que estão aceitando Jesus agora. Eles vêm com problemas. Eles vêm com vícios que ainda não foram curados. Eles vêm com feridas. E aonde que essas curas precisam acontecer, irmãos? Debaixo da nossa tenda. E se a nossa tenda não estiver com estacas firmes no chão, com cordas firmes, não vai ser um lugar ideal para essas feridas serem curadas, para essas almas serem tratadas. Alargar o lugar da nossa morada vai muito mais além do que ter mais cadeira para as pessoas sentar, do que ter mais espaço para nossa confraternização. Como nós podemos alargar o lugar da nossa morada em 2025? Como nós podemos firmar estacas firmes em 2025? Quem sabe, irmãos, nós precisamos de esticar as cordas que estão frouxas, que nós sabemos que nós devemos fazer. A Bíblia que nós sabemos que nós devemos ler não tem sido prioridade. Sabe de uma coisa, irmãos? Quando alguém aceita Jesus, nós podemos ser bons amigos, nós podemos ter boas refeições juntos, mas se nós não tivermos para oferecer para eles o que pode transformar o coração deles, nós estamos errando. Se a palavra de Deus não foi prioridade para nós, se ler a Bíblia não foi prioridade para nós, nós precisamos alargar. Se nós lemos só 2 capítulos esse ano, nós precisamos alargar. Quem de nós leu 10 bons livros em 2024? Quem sabe 2025 nós temos que alargar e ler 15. Quem leu 5, de repente precisa ler 7. Quem leu 1, quem sabe 2025 vai ser o ano que nós vamos ler 2 livros, bons livros, que vai nos equipar, que vai nos ensinar, que vai nos encorajar. Se 2024 foi um ano onde nós oramos pouco, 2025 é o ano que nós precisamos de alargar o lugar da nossa habitação. É por isso que nós vamos nos reunir às quartas para orar, né, irmão Roberto? É por isso que nós vamos jejuar, porque nós precisamos alargar, nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus tem para nós como igreja em 2025. E eu me apego, irmãos, em Efésios capítulo 3, onde Paulo diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Será que o sermão de William Carey faz sentido?
Espere grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Será que nós temos base para isso, irmãos? Efésios 3:20 diz que sim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Deus pode salvar sim os nossos familiares. Deus pode salvar os nossos vizinhos. Deus pode salvar essas almas que estão perdidas. Mas nós precisamos alargar o lugar das nossas tendas. E alargar o lugar das nossas tendas exige trabalho. Montar uma tenda não é fácil. Temos que fincar estacas, temos que esticar cordas, temos que esticar as cortinas. Mas grandes bênçãos requer grandes preparações. Quem sabe o ano de 2025 é o ano de revisitar o jejum nas nossas vidas. O plano de leitura bíblica. Os tempos de devocionais antes do trabalho. Antes, no primeiro amor, nós acordávamos às 5 da manhã. Hoje nós não estamos aguentando mais, nós estamos cansados, nós temos tanta desculpa. As crianças estão pequenas, o trabalho é arrochado. Grandes bênçãos requer de nós grandes preparações. As pessoas que mais necessitam do Evangelho são as pobres de espírito. Quando nós ajudamos pobres, eles têm necessidades. Se nós não temos nada para oferecer para eles, como nós vamos fazer? Os pobres de espírito, irmão, precisam de palavra, de oração, de um amor como aquele que nós experimentamos de Jesus. Irmãos, eu vou encerrar. Em 2025 nós não queremos nada mais, nada menos do que aquilo que Deus tem para nós. Mas uma coisa eu estou certo: Deus quer que nós tenhamos muitos filhos. Pode ter certeza disso, irmãos. Deus quer que nós tenhamos muitos filhos. Como disse João Batista, se conhece uma árvore pelos frutos. Nós só podemos dar frutos se nós permanecermos em Jesus. Mas para esses muitos filhos vir, nós precisamos de estar preparados. Nós precisamos estar preparados. E essa preparação é trabalhosa. Então, é o meu desafio para nós, em 2025, para concluir, de forma clara e direta, é convidar você, como Igreja Batista Atos, é afirmar para você que nós estamos aqui por providência e propósito de Deus. Que essa igreja existe pela vontade de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui hoje por acaso. De novo, não é porque ninguém mais poderia fazer. Foi isso que João Batista disse para aquelas pessoas também, não foi? Quando eles estavam ali, João disse para eles: ó, não fiquem aí pensando que vocês é porque nós somos filhos de Abraão. Não, porque se Deus quiser, Ele faz dessas pedras filhos de Abraão. Não, vocês têm que se arrepender. Não é verdade? É um desafio, irmãos. Irmãos, quando a igreja de Atos, a igreja primitiva, eu já vou encerrar, mas isso me vem à mente. Quando eles estavam pregando o evangelho, as pessoas estavam se convertendo, eles correram um grande risco. Os apóstolos correram. E o engraçado é que eu ouvi essa semana alguém dizer: sabe qual foi o maior risco que a igreja de Atos enfrentou? Não foi Constantino, não foi a perseguição,
foi um grupo de viúvas. E o pessoal perguntou, como assim? Se os apóstolos não tivessem estendido a tenda da sua morada, estivesse consagrado diáconos para cuidar daquelas viúvas, eles iriam se distrair e deixar de fazer aquilo que Deus os chamou para fazer, que é pregar o evangelho. Lembra na história de Atos? Capítulo 7. Eles precisaram estender o lugar da habitação. Não é só mais os apóstolos, agora são apóstolos e são diáconos. Quando Pedro recebe aquela visão, e ele tem que ir até a casa de Cornélio, e ele vê ali aquelas pessoas que não eram judeus sendo batizados com o Espírito Santo, ele precisou estender o lugar da sua habitação. Quando Barnabé traz Paulo e apresenta para os apóstolos, e diz, olha, ele está pregando o evangelho para os gentios, e eles ficaram, como assim? E Tiago se levanta, os irmãos lembram da história, eles precisaram estender o lugar da sua habitação, e agora tem um apóstolo designado a pregar o evangelho para os gentios. A história do reino de Deus é essa, irmãos. Nós fomos chamados para fazer esse trabalho. É Deus é quem enviou as bênçãos, é Deus é que permite os filhos serem gerados, mas o esticar a tenda, o firmar as estacas, é eu e você. Eu encerro assim, irmãos, com esse encorajamento, com esse despertar, com essa afirmação. Vamos esperar grandes coisas de Deus. Vamos tentar grandes coisas para Deus. Nem tudo, talvez vai ter os resultados que nós queremos, mas não fazer nada não vai ter resultado nenhum. Não compartilhar o amor de Cristo com os meus colegas no trabalho nunca vai ter resultado. E nós vamos ouvir mais, nós vamos entender mais, nós vamos aprender juntos. Irmãos, nós vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. O Senhor nos chamou. Vamos caminhar juntos. Vamos amadurecer juntos. Tem pessoas sentadas aqui hoje que você sabe o chamado de Deus. Você sabe o que Deus te chamou para fazer. Você sabe que Deus tem planos na sua vida. Em 2025 é o ano. Talvez passou um tempo de... você precisava de um tempo, mas olha, o tempo é hoje. A hora é agora. Tem pessoas perecendo, tem trabalho para ser feito, e não é que ninguém mais pode fazer, mas Deus escolheu você. Deus chamou eu e você. Ele te salvou, Ele permitiu nos incluir. Irmãos, Ele não precisa de nós. É um privilégio poder servir a Ele. Ele não precisa de nós, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Mas Ele nos permitiu estar aqui hoje. Vamos esperar grandes coisas para Deus. Faça planos, faça propósitos, faça resoluções para 2025, mas não deixe de incluir os planos e propósitos de Deus para a sua vida. Você foi chamado para amar a Deus, você foi chamado para pregar o Evangelho. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por essa palavra. Eu peço, Senhor, que aquilo que está diante de nós em 2025 possa, Jesus, refletir, Senhor, a nossa audácia de poder alargar o lugar da nossa morada. Senhor, nós não sabemos quando, nós não sabemos quem, nós não sabemos de qual maneira. O que nós sabemos é que nós queremos estar preparados. Nós queremos ter as nossas tendas alargadas em 2025. Senhor, nós queremos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós queremos pregar o Evangelho. Nós queremos nos dedicar.
E nós sabemos, ó Pai, que quando nós damos um passo na sua direção, ó Pai, quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Jesus, obrigado porque o Senhor, Pai, nos permite fazer parte dos seus planos eternos. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Eu oro uma bênção sobre cada família, sobre cada vida aqui representada. Eu oro, Pai, que ao sair daqui, nós possamos sair daqui convictos, ó Pai, que 2025 é o ano que o Senhor nos chamou para estender, para alargar o lugar da nossa morada. Aquilo que nós não estávamos fazendo, que nós possamos nos despertar para fazer. Aquilo que não era nossa prioridade, que possa ser a nossa prioridade. Que o Senhor possa ser a pérola de grande valor das nossas vidas em 2025. Jesus, nos dê estratégias, nos leve, Senhor, àquele lugar de águas tranquilas, onde nós ouvimos a Tua voz. Nos conduza, o Senhor é o bom pastor das ovelhas. Pai, aonde na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, nós precisamos esticar as cordas, aonde as cordas estão frouxas na minha vida, aonde as estacas, ó Pai, estão abaladas. Senhor, ora uma bênção sobre a vida do teu povo. Eu peço, Jesus, que nessa semana o teu Espírito Santo possa se revelar para cada um deles, de forma única, de forma íntima. O Senhor possa os proteger, os abençoar, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor, nosso Salvador. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá embaixo, tem um minuto de confraternização. Não vou embora sem a gente conversar um pouquinho, que é espiritual também. Amém? Deus abençoe vocês.